semana passada, na véspera de São Judas, na noite do impossível, diga eu. Então você pode dizer mais forte ainda: o meu rei ainda tem um movimento. Os outros não vão entender muito bem, mas você que estava aqui sabe que ele nunca perdeu o controle. Hoje nós somos chamados para a segunda noite do cerco de Jericó, e a liturgia do Evangelho nos aponta para o que nós vivemos no sábado passado, que foi a solenidade de Todos os Santos. Quando nós escutamos o Evangelho das Bem-aventuranças, que trazia para nós o verdadeiro conceito de felicidade, e hoje no coração do Evangelho, nosso Senhor diz assim: então serás feliz. Eu acho que todos nós aqui desejamos a felicidade, sim ou não? Sim. Alguns até um pouco mais, quer ver? Tua imensa torcida é bem... Tá vendo? Tem gente feliz aqui. Era só para arrancar o sorriso de alguns. A felicidade é algo que a gente busca 24 horas. Uns estão alicerçando, ancorando ela nos prazeres da vida, sejam eles quais forem. Outros nas conquistas, outros nos bens, nas coisas. A felicidade cristã, ela é oposta a tudo que a gente tenta entender como felicidade nesse mundo. Se a gente pudesse narrar o manual da felicidade de Mateus 5, no alto daquela colina das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres. Mas nesse mundo diz que feliz é quem tem um carro blindado no Rio de Janeiro, tem uma casa de veraneio com a piscina, 2 saunas, alguém fazendo churrasco. Feliz é quem pode ter, quem pode. E o Evangelho diz que a felicidade é estar no amor, que não busca recompensas. Se você quer ser feliz, continue fazendo o bem, sem esperar nada em troca. Nada em troca. Porque o Evangelho de hoje, ao falar dessa felicidade, traz uma outra palavra muito ligada ao dia de ontem: recompensa. Eu não sei você, mas a última palavra que eu gostaria de ouvir quando eu atravessasse o umbral da eternidade não era: ih, ele está mexendo o olho. Não era isso. Vinde bendito do meu Pai. Eu estive nu, eu estive preso, eu estive doente, eu estive com fome, e você nem sabia que era eu, e de alguma forma a mão estendeu para mim. O nosso conceito de felicidade precisa ter um recálculo, porque a gente vive num jeito, num modo onde a gente olha e, como diz um dos salmos, o salmista vai dizer assim: em algum momento eu olhava para aqueles que prosperavam e viam a dor da minha vida, e eu falava: eles são felizes, e eu não. E a gente, quando olha para a história dos santos e santas da igreja, a gente vai... É tão bonito quando a gente descobre, por exemplo, a gigante Rita de Cássia. Aí a gente vai no quartinho que era dela. A gente fala: gente, era essa cômoda e essa cama com esse colchão desse jeito. Só isso era um conceito de felicidade. Quando a gente chega no altíssimo, no sentido de gigante da fé, Cura das, João Maria Vianney, o quarto dele era assim, gente. Mas por que Padre Pio não pediu uma cama melhor? Um ar-condicionado? Porque eles nos ensinam o conceito de felicidade. Há mais alegria em dar do que em receber, diz os Atos dos Apóstolos. E nós somos chamados para essa semana no cerco de Jericó. E eu queria dividir com você pelo menos uns 3, 4 pensamentos sobre esse dia memorável da Escritura. A gente está na veia ainda, no pensamento, nos ouvidos, com tudo que a gente viu e está escutando até hoje.
do que aconteceu há uma semana quase atrás no Rio de Janeiro. As muralhas de Jericó, presta atenção para você entender um pouco, que pode te ajudar nessa semana. Deus havia feito uma promessa a Moisés, que eles entrariam na Terra Santa. E disse até mesmo a Moisés: você não vai entrar nela não, você vai ver, mas não vai entrar. Josué, sábio, pegou um garoto chamado Josué, que já andava com ele a tiracolo. Josué aprende, fica perto. Já já o bastão é transmitido. E de repente eles chegam e precisam atravessar o Rio Jordão. Eu não sei se você... como eu gosto muito de estudar, geografia é algo que me fascina junto com história. Quando eu estive na Terra Santa, a primeira vez eu quis entender algumas coisas que a Bíblia diz com tanta clareza. Quando o povo vem pelo deserto do Sinai, a geografia diz assim: eles saíram... Deixa fechado aí. Ainda bem que não tem vidro. Esse sou eu lá em casa, viu? É bem isso. O povo vinha andando no caminho do deserto, era assim. De repente, Deus diz assim para Josué, para Moisés, quando ele está perto: vai adiante no Monte Nebo. Você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. O caminho era esse, para cá. Quando Moisés é chamado a olhar a terra prometida, ela não está assim. Ele tem que se virar para cá. E essa é a visão de Moisés. Essa é a passagem que eu vou dividir com você um pouquinho agora. A conquista do impossível de Jericó. E quando você está no Monte Nebo e você vira para lá, a primeira coisa que você vê é a cidade de Jericó. Então, se era uma promessa, se era uma terra que correria leite e mel, por que a primeira cidade que eles colocariam os pés já teriam que ter uma guerra, uma batalha, uma conquista, uma estratégia, um modo de conquistar? Poxa, se era para ser algo abençoado, por que já nos primeiros dias vamos ter dor de cabeça? Olha para quem está do seu lado e diga assim, catuca ele, catuca ela, fala: meu irmão, minha irmã, diz olhando nos olhos, fala assim: assim é na sua vida. Aquilo que corre leite e mel, as promessas de Deus vão encontrar obstáculos. Eles chegaram e quando viram, já viram algo que eu queria dividir com você lendo. É a conquista dessa cidade. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela, ninguém podia entrar nela. Olha os detalhes do autor sagrado narrando. Era uma cidade fortificada. Olha para cá. 40 anos no deserto. Apanha de Amalecita. Bate em Amalecita. Jebuseu bate no povo de Deus. O povo de Deus bate no... Era um povo que estava no deserto, cansado. Sabe quando você fala assim: vou tirar umas férias na casa da mãe. Férias em casa de mãe, né, é uma bênção. Aí a mãe fala assim: meu filho, tem que pintar a casa, fazer o telhado, trocar. Mãe, eu só queria deitar, mãe. Filho, ajuda aqui, tem uns negocinhos para fazer. Esses negocinhos não acabam nunca mais. O povo de Deus estava cansado, pensando que ia encontrar na cidade, primeira cidade da terra prometida, um tempo de pausa, um tempo de descanso. Repete comigo: na vida de um servo de Deus, o descanso será só no céu.
A nossa vida vai ser uma eterna conquista das Jericós que a vida colocar na nossa frente. E quando eles chegam lá, a cidade está fechada. Ninguém entra, ninguém sai. E eles encontram um povo descansado e preparado para a guerra. Eles chegam lá com uma nova geração depois de 40 anos, que não sabia nada de estratégia de guerra e que estava cansada. Se você pudesse apostar todas as suas fichas, em quem você apostaria? No Pitbull ou no Pincher? Na bicicleta ou na Scania? No pequeno Israel ou na grande Jericó? Humanamente falando, nós iríamos dizer: deu ruim. Deu ruim. E não pode correr para a mata, porque se correr para a mata fica pior. Não pode. O que aconteceu? Repita comigo: todas as vezes, diante das promessas que ele fez, quando ele vê seu povo cansado, ele intervém, ele dá a estratégia, ele dá o caminho. E aí veio o caminho de Jericó, que nessa segunda noite eu e você queremos aprender. Você sabia que a estratégia da conquista da cidade de Jericó, o modo que Deus foi direcionando Josué e o povo, nunca mais se repetiu na Bíblia? Quando lutou contra os amalecitas, Arão, Ur e Moisés, está lá, Êxodo. Mas nós temos relatos no livro dos Atos dos Apóstolos, narrativas de São Paulo, de homens que venceram pela oração. A estratégia se repetiu. Esse tipo de demônio não será expulso, senão pelo jejum e pela oração. O próprio Jesus repetiu a estratégia. Mas a estratégia de Jericó, você só vai vê-la acontecer numa única vez na Bíblia. Repete comigo: na minha vida, Deus tem estratégias para cada realidade que eu preciso conquistar e vencer. Se for na vida familiar, Ele vai me dar a estratégia. Se for na vida profissional, Ele vai me dar estratégia. Ele sempre tem uma alternativa para o que se encontra murado na minha vida. Olha a estratégia divina para você levar para cá, só para a noite de hoje, porque amanhã outro virá aqui e vai te dar outra estratégia. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo. Mas por que Josué deu ordem? Olha o que Josué fez. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena, ó meu Senhor, ao seu servo. Na verdade, Josué havia colhido de Deus a estratégia. Qual foi a estratégia de Deus para derrubar o impossível? Josué havia dado essa ordem: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Você me ajuda? Olha para quem está do seu lado e fala assim, mas olha com um olhar de carinho, fica triste comigo não. Olha e fala assim: você fala muito. Eu ainda vou derrubar esse baú. Você fala muito. Estratégia não foi feita para todo mundo saber. Existem lutas que vai ser você e Deus e mais ninguém. Conta a história que o camarada chegou desempregado, currículo,
agora tudo na internet, ele descobriu: precisamos de um macaco no zoológico. Para o final de semana do Dia das Crianças. Aquilo lá fica assim, ó. Ele mandou o currículo. Falei, macacada eu acho que eu sei fazer. E chegou lá, a moça do RH foi fazer entrevista com ele. A gente está precisando de um homem que bote a roupa do macaco e fique lá na jaula fazendo palhaçada para as crianças brincar. Mas você não pode falar, ó. Não fala, as crianças não sabem. Elas vão te aplaudir, elas vão brincar com você. Aí chegou na parte da manhã, vestiram ele. Era um recinto fechado, aberto em cima, algumas árvores. E aí o moço que administrava percebeu que ele estava muito tímido. Chamou ele num recinto mais fechado e falou: vem cá, você está pulando pouco. Você tem que subir no galho, descer, brincar, fazer gracinha com as crianças. Hoje é dia delas. Todo mundo gosta do macaco. Você está meio tímido. E aí ele começou a fazer as macacadas, dava cambalhota, as criançadas aplaudia. E o moço falou: uau, é isso. Aí chegou a hora do almoço. Botaram ele lá para dentro do recinto, ninguém viu. Ele está lá almoçando, veio o gerente dele. Olha, você está tão bom que agora a gente vai aumentar o número. Você vai desempenhar melhor o seu papel. Está todo mundo acreditando que você é o Tião da hora. Você está vendo a jaula do lado? Ele é do leão. Ele agora você vai fazer uma macaquice maior. Você vai subir no galho da árvore do seu recinto e vai atravessar pelo recinto do leão e vai provocar o leão. Ele falou: você está louco, rapaz? Você está louco? O leão está lá rugindo. O leão tem o público dele, eu tenho o meu público, está todo mundo bem. Não, é para a gente dar aquele charme no negócio. Eu dobro o teu salário. Ele: opa! Dobro. E ele está lá, depois do almoço, começa a fazer as macacadas, as crianças aplaudindo, brincando. De repente ele sobe no tronco da árvore, chega perto do leão, olha e fala: meu Deus do céu. E ele sobe e vai indo devagarinho no galho, dentro do recinto do leão. E o leão está lá, rosnando, e ele está lá em cima, e as crianças que estavam num recinto foram para o outro, juntou mais gente ainda. De repente ele escuta aquele barulhinho no galho. Tlec. Tibum! Cai ele na frente do leão. E ele cantou o que você cantou na missa de ontem de finados: com minha mãe estarei. Acabou. Quando ele olha para o leão olha para ele e fala assim: shh, fica calado, senão nós dois vamos perder o emprego. Olha para quem está do seu lado: aprenda a silenciar nas suas batalhas. Aprenda a silenciar. Tem gente que chega para o padre para trazer as suas dores. Padre, o senhor reza por mim? Rezo. E aí o padre ou o diácono: poxa, estou feliz. Por um lado, a confiança do fiel está me deixando saber e participar de algo tão importante. E aí a gente acredita: poxa, mas quando a gente vai olhar a rede social, está o mundo inteiro sabendo da luta dela. Deixa eu lhe falar uma coisa. Repete comigo: o que o diabo não sabe, o diabo não atrapalha. Josué disse para o povo: se vocês querem derrubar o impossível, vocês precisam silenciar 6 dias. Por que você acha que foi o silêncio o pedido de Deus para uma conquista?
Porque o falar demais só atrapalha. Deus não pediu, fica de joelho. Não, ficar de joelho ia cansar. Imagina, o que é mais pesadinho igual a mim, ia ficar de joelho meia hora, depois ia doer o joelho. Não, Deus só pediu, fecha essa boca. Quando você estiver lutando, aprenda a falar com quem você precisa falar. E deixa para abrir essa boca só quando eu mandar. E eles começam a mandar. Já é o segundo passo. Como é que se luta em silêncio? Como é que se batalha em silêncio? Irmãos, sem nenhum desdém, e muito pelo contrário, com o coração entristecido, a gente viu que alguns nos ensinaram como é que se luta. A gente se disfarça na mata. A gente usa uma roupa que esconde a gente. No mundo espiritual, o silêncio nos esconde do mal. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio de espalhar. Não é um silêncio de falar com Deus, não é um silêncio de desconfiança, mas é um silêncio que faz com que a estratégia celestial encontre um coração capaz de absorvê-la, e mesmo contrariando a lógica, coloque em prática aquilo que não é lógico. O silêncio foi para aqueles homens um exercício de confiança em Deus, para que eles pudessem entender que não é fazendo muitas, não, é sendo obediente àquilo que Deus havia proferido como parábola. Deixa ela, viu? Ela é linda. A gente já conversou ali fora. Quando eu e você entendemos que a estratégia de Deus nunca vai ser igual à nossa, quando um casamento não está bem, qual é a estratégia que a gente encontra na sociedade como sendo o caminho? Nem sempre vai ser a estratégia divina. Josué precisou dizer a eles: vocês precisam estar mais serenos por dentro e caminhar em silêncio. Não era uma estratégia de guerra, mas era uma estratégia de Deus. Então não subestime o que Deus colocar no seu coração para fazer ao longo dessas noites e dias. Se é vir para cá numa tarde, quando não tiver quase ninguém adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento, talvez rezar uma novena pessoal, dedicada a um santo de sua devoção, não subestime. Olha, o Senhor está me pedindo para que eu possa, faça, obedeça, mesmo que pareça ilógico. Não pode ser isso. Para vencer uma guerra eu preciso de muito mais. Eles só precisaram andar em silêncio e acreditar que competia a Deus empurrar aquela muralha que estava fechada para quem estava por dentro e para quem estava por fora. Repita comigo: Senhor Jesus, me ajuda nessa noite a entender. A estratégia é vossa, mas eu preciso entender. O silêncio de obediência derrubará as minhas muralhas. Eu creio, Senhor, os teus planos sempre dão certo. Não há vitória sem luta, mas ela começa pelo silêncio. O grito fica para o final. A volta olímpica é quando o jogo acaba. Eu creio que na minha vida isso acontecerá. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe que é difícil, mas ainda assim me quer tentando. O resto da história você conhece. Quando a gente chegou a Jericó numa peregrinação, as muralhas, a gente anda por cima das ruínas das muralhas. E a gente para ali naquele pedacinho
deserto, e você pode tentar entender ali o que foi esse momento. Mas deixa eu te falar uma coisa que pouco se fala quando a gente fala da conquista de Jericó. Você sabe o que tem depois de Jericó? O povo vinha pelo Monte Nebo, vira e vê a cidade forte, preparada para a guerra, e eles estão cansados, e eles vencem Jericó. Sabe o que tem depois da muralha? O Monte das Tentações, onde o diabo tentou Jesus por 40 dias. Daqui, em pé nas muralhas, a gente vê o Monte das Tentações aqui nessa rua principal. Sabe por quê? Eles mal venceram uma batalha, já tinham a segunda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, o leão de hoje está sendo vencido, mas o de amanhã já está nascendo. Você vai vencer hoje, e amanhã vai lutar de novo, e vai vencer com Deus amanhã, e na quinta, na sexta, e Deus estará contigo. Nós não precisamos temer as conquistas que são necessárias para essa semana, mas vença o de hoje, sabendo que as lutas, elas acontecerão enquanto a gente respirar. Nós não vivemos numa redoma ou numa colônia de férias. O que diz hoje o Evangelho da felicidade do serviço sem recompensa. Nessa semana nós vamos ouvir falar sobre querer seguir Jesus, e ele vai dizer: tome a sua cruz. Se não me trai a memória, é a próxima quarta. Se você quer andar com Deus, acostume-se com a cruz, mas se acostume com conquistas, porque a cruz em momento nenhum foi sinal de derrota. Era até a sexta-feira da paixão, mas a partir dali passou a ser algo que ousamos carregar até mesmo no peito como um ornamento de beleza, porque a cruz passou a um outro nível de salvação que até então não era possível. Sai daqui nessa noite. Olha, eu ficaria muito feliz. Você pode esquecer tudo. Se você se lembrar do macaco e do leão, eu já fico feliz. Porque eu sei que a sua vida de vez em quando está na jaula do leão, como um dia Daniel também esteve. Aprenda a ficar em silêncio. Fale só com Deus. Nesses dias, cada Eucaristia celebrada seja o seu diálogo com Ele. Talvez ninguém sabendo o que você deixou escrito ali, mas você sabe. O silêncio de 6 dias foi o sustento do último dia. O grito só surgiu na hora que Deus havia designado para ele surgir. Não comemora antes. Não comemora antes, porque você corre um sério risco de ver aquilo que era a estratégia de Deus desmoronar por causa da nossa ansiedade, antecipar o que a gente nem sabe se irá acontecer. Feche os seus olhos um instante. E com a melodia e os olhos fechados, fala com Deus e deixa Deus falar com você. Certamente, ao ver essas pequenas e breves características destas noites de Jericó, você se viu em algum momento. Mas saiba, o leão pode existir, a cidade pode estar bem fortificada e preparada, você pode até estar cansado, cansada, mas se cumprirmos com obediência e fidelidade,
os desígnios de Deus, os nossos olhos vão ver. Mesmo que contrariando uma lógica de guerra, nós veremos o triunfo de Deus na nossa vida. Canta, com os teus olhos fechados, alimenta a sua alma e a sua fé, cantando com alegria e esperança. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você. Vai ficando de pé. Para você, Jesus. Vai se levantando. Se você sabe, cante. Quem sou eu? Quem sou O que eu eu? tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Levanta seus braços. Você é santo, santo, santo. Sim, Senhor. Santo, santo, santo. A guerra não compete a Tudo nós. sobre você, tudo para você, Sim. Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Obrigado, Tudo Senhor. sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nessa segunda noite do cerco, nós aprendemos com a Tua palavra. A conquista de hoje não nos livra da necessidade da conquista de amanhã, mas nós caminharemos em fé, porque a cada dia basta o Seu cuidado, e o Senhor cuida de tudo, simplesmente de tudo. Que o nosso silêncio e perseverança de 6 dias para conquistar no 7º nos ensine um itinerário de fé, uma estratégia celeste que não nos permite conhecer a derrota. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Quando eu passei aqui sem querer, eu esbarrei no baú, né, que tem os pedidos, e o baú fechou. Uma criança saiu de perto dos pais, sem fazer nenhum barulho, ela se sentou do lado do baú e levantou a tampa. Eu falei para mim mesmo: é isso. Sem a gente notar, sem a gente perceber, a gente vai ver algumas portas se abrindo nessas noites aqui. Na inocência de uma criança, sem fazer nenhum barulho, sem chamar nenhuma atenção, ela simplesmente se sentou e abriu novamente o baú para dizer: o que eu abro, ninguém fecha. Você vai experimentar isso nessas noites que começamos ontem e que vamos seguir até o final de semana. Se você crê, só levanta a sua mão direita e diga: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ofertar as nossas vidas no altar de Deus. Cantamos juntos nosso canto do ofertório.